Muita gente ainda não sabe, mas a rede de iluminação pública da capital não é mais competência da CEMIG. Vencedora de uma concorrência no modelo PPP, parceria público-privada, uma concessionária já é a responsável pela substituição, manutenção e operação da rede, que irá ganhar luminárias LED. Saiba o que mais irá mudar na reportagem de André Cristino. Os postes de iluminação já fazem parte da paisagem de Belo Horizonte. Pena que eles não têm cumprido bem sua função. Não é à toa que foi feita uma licitação e definida uma PPP para cuidar da iluminação pública. Ela precisa de melhorias. Nós encontramos um índice de falhas mais alto do que o normal, e é natural, pelo período que a iluminação está aí colocada. E nós temos um prazo para fazer uma limpeza desse parque e estamos fazendo uma coisa inédita, inclusive mundialmente, que é num prazo de 3 anos, estipulado pelo prefeito Alexandre Calil, nós vamos fazer toda a substituição do parque atual. Para iluminar esse quadro, a Prefeitura fechou uma parceria público-privada com o consórcio BHIP, que passou a ser responsável pela iluminação pública da cidade. Até 2020, os mais de 182 mil pontos de luz serão modernizados e substituídos por LED. Nas vias com maior fluxo de veículos e pessoas, o controle de intensidade será feito de forma remota por telegestão. Por contrato, nós temos que gerar uma economia mínima de 45% na conta de energia elétrica que a Prefeitura paga hoje em relação à iluminação pública. Isso vai gerar, considerando que a conta anual hoje gira em torno de 55 milhões, se você pega 45% disso, vai gerar uma economia de aproximadamente 25 milhões anuais para a Prefeitura. 13 pontos da capital receberão iluminação diferenciada. Entre eles está a Praça da Liberdade, a da Estação, o Viaduto Santa Teresa e o Complexo da Pampulha. A luz amarela da cidade dará espaço para uma luz mais branca, bem parecida com o luar. E a substituição das luminárias começará em outubro, por onde a população mais precisa. Na verdade, ele segue uma premissa que foi colocada pelo poder concedente, pelo município, de iniciar pelas áreas com menor poder aquisitivo e maior índice de criminalidade. Então, basicamente, o que nós estamos dizendo é que nós vamos começar das beiradas, Nós vamos começar de bairros como Barreiro, como Venda Nova, região norte, e vir fechando até a região central de Belo Horizonte. Política. O Horizonte em Foco desta edição vai falar da importância do voto para dar legitimidade a um presidente da República. Confira no comentário do cientista político Malco Camargos. O bem maior de uma democracia é o voto. Dilma Rousseff foi eleita presidente da República com uma maioria muito apertada sob o segundo colocado, Aécio Neves. Desde a proclamação do resultado, na qual foi apontada a vitória da presidente Dilma, o segundo colocado não tem acatado o resultado das urnas. Questionou os métodos de campanha, questionou as instituições responsáveis pela apuração, questionou a validade do processo eleitoral. No andamento de seu mandato, Dilma sofreu impeachment e acabou perdendo o seu mandato. No seu lugar, assumiu o vice Michel Temer. Michel Temer é um presidente sem voto. Apesar de ter sido eleito junto à chapa, no sistema eleitoral brasileiro, o vice é escolhido de antemão, nos arranjos da política, e não no processo eleitoral. O eleitor está sempre mais preocupado com quem está na cabeça de chapa e nem com quem pode substituí-lo. Com a possibilidade de Temer perder o seu mandato, a discussão é quais as alternativas que são oferecidas pelo espectro político para ocupar o cargo mais importante da República Nacional. Um dos nomes colocados é Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Acontece que Rodrigo Maia teve apenas pouco mais de 50 mil votos no seu estado, Rio de Janeiro. Será que, se ele ocupar o cargo mais importante da nação, ele terá condições de conduzir bem o seu mandato? Dificilmente, uma vez que o bem maior de nossa democracia é exatamente a vontade popular expressa através do voto. Belo Horizonte recebeu o maior evento científico da América Latina. O encontro debateu a falta de recursos para a área e a tentativa de encontrar soluções para o problema dos cortes de verba que já estariam afetando as pesquisas no país. Olhando assim é pura diversão, brincadeiras para todas as idades.
O curioso é o que está por trás de tudo isso: a ciência. Como levantar alguém em uma alavanca? Se ampliar o tamanho dela, o peso da pessoa é dividido e a tarefa fica bem mais fácil. Ao abrir e fechar os braços, é possível girar em uma cadeira. Quando abria, diminuía a velocidade, quando fechava, aumentava. Bem lúdico, né? Os meninos aprendem muito fácil, bem tranquilo, né, o aprendizado. A ciência nos permite entender o que não vemos. O diapasão na água revela como funcionam as ondas sonoras. Esses experimentos são um dos caminhos para a transmissão do conhecimento. Exemplos básicos de algo muito maior e que precisa de mais atenção do poder público. A gente está vivendo um momento bem complicado atualmente no país, no qual o investimento para ciência e tecnologia tem reduzido gradativamente, né? Já não era muito bom e agora com esse corte piorou mais ainda a situação, o que prejudica muito o desenvolvimento tecnológico, industrial, saúde, educação, prejudica em todos os setores. Todos os anos surgem produtos e técnicas inovadoras fruto de pesquisa. Para isso, é necessário investimento, o que é um problema no Brasil. Em 2015, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações liberou 8 bilhões e 800 milhões de reais para a área. Neste ano, houve uma redução de 30% e foram investidos 6 bilhões e 200 milhões de reais. Só que há um dado preocupante. Desse valor, apenas 3 bilhões e 400 milhões de reais foram efetivamente liberados. Os cortes fazem parte da política de contenção de gastos do governo federal. Com menos recursos, estudos sobre o míssil nuclear, por exemplo, ficam comprometidos. O estímulo à produção de novos produtos é reduzido. Laboratórios são fechados, pesquisadores dispensando auxiliares, estudantes perdendo bolsas de estudo e o Brasil fica cada vez mais longe de ser referência mundial pela ciência. Cada real que você deixou de investir aqui são gerações que você perde. Não adianta. Aquela criança ou aquele pesquisador que interrompeu a sua pesquisa, ela não volta. É irreversível. Seria muito bom se todos os nossos políticos, deputados, senadores, governadores, prefeitos, pudessem passar por uma manhã nesse ambiente. Eu te garanto que educação e ciência nunca mais seriam contingenciados nesse país. O Inhotim abriu nesta semana a primeira exposição internacional, que fica até outubro na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em Washington, nos Estados Unidos. A mostra reúne obras da coleção de arte contemporânea e experiências audiovisuais inspiradas nos jardins do museu, que fica em Brumadinho, na região metropolitana. Os trabalhos de artistas como Luiz Zerbini e Vic Muniz abordam elementos da natureza como água, terra e plantas, impactados por ações humanas como forma de refletir sobre os impactos e possíveis ações para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. A exposição também apresenta composições sonoras a partir de sons captados no Inhotim e disponibiliza uma calculadora digital para o público medir suas emissões de carbono. Uma mistura de arte conceitual, interações e performances ao vivo. Após passar por São Paulo e Brasília, está em Belo Horizonte a exposição O Corpo é a Casa. A mostra traz obras que desafiam formas comuns do nosso cotidiano com muito bom humor. Quem passa em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, não entende bem o que está acontecendo. Não, realmente eu não sei o que pode estar acontecendo, mas isso chama a atenção da gente, né? Vendo esses móveis. Outros já arriscam um palpite. Vim realmente para visitar o museu e vi que estava fechado e deparei com essas obras e tal. E vendo o nome da exposição, né, que diz Corpo Humano sobre a Casa, alguma coisa assim. E fiquei muito curioso para saber o que vai ter lá dentro. A exposição O Corpo é a Casa, do artista austríaco Erwin Wurm, mostra 45 peças. Todas elas apresentam objetos do dia a dia que ganham novas funções com as esculturas. Ele vê esse potencial de enxergar a escultura em todo lugar. Em todas as relações, de alguma forma, existe uma coisa que é um retrato da escultura, que é a energia. A energia que se imprime para transformar um corpo, né, com função
a uma coisa sem função. O artista é ousado, discute o corpo humano além do físico. Um exemplo é a peça Casa Gorda, uma reflexão sobre a forma física e aspectos emocionais das pessoas. Essa capacidade dele dialogar entre o território íntimo, cotidiano, e o território público, histórico, é muito bacana, porque ele pega e reinterpreta essas coisas, com essa dose de ironia, essa dose de humor. Antes do surgimento das redes sociais, o artista já pensou numa coisa que é o diferencial aqui dessa exposição. O público não só vê a exposição, mas também vive, é a própria escultura. A ideia é fazer a escultura de 1 minuto. Aqui nesse caso, por exemplo, a pessoa tem que deitar e ficar durante 1 minuto equilibrada sobre essas bolinhas. Vamos tentar? Ele foi encontrando esse caminho, né, de interpretar os laços do cotidiano, até que ele encontra uma fronteira para isso. E a fronteira para isso era a hora em que ele falou: a próxima coisa que as pessoas vão querer consumir é elas mesmas se transformando em obra. A exposição fica até 18 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. A entrada é de graça. O Horizonte Notícia termina agora. Quer ver o programa de hoje? É só acessar a nossa página na internet. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Tchau!